E se você vivesse num país onde vários crimes fossem liberados apenas por uma noite, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a família Sanden tentando sobreviver às 12 horas do expurgo. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o expurgo em uma noite de crime. Essa família vai descobrir que não adianta blindar a casa quando ninguém sabe o que fazer. Começamos em 2022, quando os Estados Unidos estão com o desemprego e a criminalidade nas mínimas históricas. Só que essa paz tem uma exceção anual chamada o expurgo. O governo trata a noite como um ritual patriótico, e vemos as imagens das edições anteriores, que mostram agressões, incêndios, pessoas feridas e corpos espalhados por várias cidades. Logo depois, conhecemos o James Sanden, que ganha vida vendendo sistemas de segurança. Antes de voltar para casa, ele garante a um cliente em uma chamada no carro que o sistema está funcionando e que ninguém vai entrar durante a noite. Terminando a chamada, o cara liga para a secretária, que confirma que o James terminou o ano como o maior vendedor da empresa. E enquanto ele comemora, o rádio lembra que os pobres não conseguem pagar por proteções esse dia e acabam virando as vítimas do expurgo. E o programa também mostra como a noite já virou parte da rotina dos americanos. Um ouvinte diz que pretende se trancar atrás do sistema novo, um outro que quer caçar o próprio chefe, e o locutor avisa que a participação daquele ano deve bater o recorde. E quando James entra no bairro, ele encontra o Sr. Kali e confirma que o vizinho pode ficar tranquilo, porque o sistema vai protegê-lo durante essa noite. Para completar o pacote, o rádio manda todo mundo colocar flores azuis na porta, para demonstrar apoio ao expurgo. Então o James chega em casa com um buquê de flores azuis, faltando apenas uma hora pro início da noite. Já dentro de casa, a Mary cobra o marido para resolver a situação da Zoe com o Henry, só que o James responde que não tem nada para resolver, e lembra que o Henry já tem 18 anos, e diz que a filha vai superar isso. Enquanto os dois discutem um namoro, um especialista na televisão vende a ideia de que todo ser humano é violento, e que concentrar essa violência numa única noite deixa o país psicologicamente estável. Enquanto isso, a Zoe está com o Henry escondido no quarto. Os dois até inventaram um rosnado cringe para substituir o Eu Te Amo, e assim que a adolescente percebe que o pai chegou, ela manda o namorado voltar para casa antes do lockdown. Só que na hora da despedida, os dois veem o vizinho afiando uma lâmina no amolador, e o Henry comenta que o cara tá se preparando para aquela noite. Pouco depois, a Mary está colocando as flores azuis que o James trouxe na frente de casa, e a Grace aparece com uma travessa de biscoitos e elogia a ampliação da casa. Aí ela lembra que o James vendeu sistemas de segurança para quase toda a rua, e conta que alguns moradores acham que o próprio bairro pagou pela reforma dos Sandins. E quando a Mary pergunta se estão mesmo falando isso, a Grace reduz tudo a fofoca, e ainda diz que a vizinha é sensível demais. Aí a Mary pergunta se hoje teria a festa de sempre, mas a mulher garante que não vai dar esse ano, e que a família pretende ficar trancada dentro de casa. Então a Mary entra e vai pra cozinha. Aí o Charlie assusta a mulher aparecendo de mansinho com o time. Depois o menino mostra que modificou o boneco com visão noturna e com um motor quase silencioso. Mas a Mary percebe que o filho está preocupado com o expurgo e tenta acalmar o menino repetindo que a noite faz bem ao país. O problema é que o Charlie claramente não engoliu esse discurso com a mesma facilidade dos pais. Mais tarde, durante o jantar, o Charlie mostra que monitora os próprios sinais vitais e comenta que a frequência cardíaca teve um pequeno desvio, mas nada preocupante. Isso a Zoe se recusa a contar como foi o dia dela e encerra o assunto com poucas palavras. Só que o James insiste que se importa em saber, e quando chega a vez dele falar, ele anuncia que a divisão dele vendeu mais sistemas atualizados que qualquer outra e que terminou em primeiro lugar. Aí a família parabeniza o cara, mas ele tenta ser modesto e diz que aquilo foi um esforço em equipe. Mas logo todo mundo percebe o horário e o James encerra o jantar para começar o lockdown. E enquanto a família se prepara para fechar a casa, eles descobrem que os Ferrin estão dando justamente a festa que a Grace tinha negado para Mary. Aí ao invés de tratar a mentira como um alerta, todo mundo ri e agradece por não ter sido convidado. Depois, o James abre o cofre, pega um revólver por precaução e aciona o sistema de segurança, deixando a casa inteira selada pro expurgo. Com a casa trancada, o Charlie liga a transmissão oficial, e assim que a sirene toca, todo crime até assassinato passa a ser legal por 12 horas, enquanto a polícia, bombeiros e atendimento médico ficam indisponíveis até às 7 da manhã. E o governo encerra o comunicado, abençoando os novos pais fundadores e chamando a América de uma nação renascida. Bom galera, pra começo de conversa, se esse casal tem tanta grana assim, por que eles estão passando o dia do expurgo nos Estados Unidos? Qualquer pessoa que pensa e tem grana sairia do país nesse dia e voltaria só depois que essa porcaria acabasse, né? Porque vamos combinar, assumir que as defesas bastariam é burrice. Talvez o cara só ficasse seguro se a casa dele virasse um bunker subterrâneo e tivesse um perímetro nível militar em volta. E olhe lá, né? Eu acho que teria que chamar até o Homem de Ferro ainda, porque eles estão nos Estados Unidos, né galera? Arma é o que não falta pra esse pessoal. Mas como esses idiotas não viajaram e agora já é tarde demais pra sair do país, eles vão ter que se virar com essa casa mesmo. Pelo menos, a casa do James tinha uma proteção de verdade. A casa tem placas nas portas e janelas, armas, câmeras e um sistema de vigilância que realmente fechava tudo. Mas como eu falei, nada é impenetrável. E
realmente existem sistemas de proteção feitos para resistir à entrada forçada. E a ASTM é uma organização que publica normas técnicas e métodos de teste para esse tipo de sistema. Um desses testes mede quanto tempo o sistema completo aguenta antes de alguém conseguir abrir uma passagem. E esse resultado depende das ferramentas, da quantidade de invasores e de como tudo foi instalado. Esse teste usa um cenário específico com ferramentas manuais, e não dá para saber se esse sistema passou por ele e nem qual configuração teria sido usada. Então não dá para medir exatamente o quanto a casa do James aguentaria. Mas de qualquer forma, o James precisava saber exatamente quanto tempo aquela proteção comprava para executar um plano B, porque esse tempo só serviria se a família tivesse para onde recuar. Por isso, se eu fosse o James, primeiro, como eu falei, né, eu estaria tirando umas férias com a família nesse dia maldito, mas se fosse ficar em casa, com certeza eu teria um quarto seguro dentro da casa, com uma porta blindada e tudo necessário para passar horas trancado lá dentro. Assim que o expurgo começasse, os 4 deveriam ficar ali, principalmente porque os filhos não deveriam ir cada um pro próprio canto e tratar aquela noite como se fosse um dia normal. Eu também ficaria esperto por conta da mentira da Gracie, já que claramente essa mulher é meio invejosa, né, galera? Ela tava falando da casa e da reforma como quem tem alguma raiva guardada, e ela disse que a festa anual não iria acontecer hoje, provavelmente para isolar os Saiyajins, ou porque não queria contato com eles. Então eu ficaria de olho nesse pessoal e não levaria como brincadeira. E assim, galera, parece que a mídia também faz questão de vender que o expurgo mudou o país, porque no rádio e na TV tem gente defendendo essa ideia, mas parece que muitas pessoas não se questionam se concentrar a violência numa única noite realmente funciona. Essa ideia, no geral, se chama catarse. É a teoria de que a raiva funciona como um ataque de combustível. Se você não escoar ela de vez em quando, o tanque enche até transbordar. Aí o governo resolveria o problema abrindo a válvula uma noite por ano e deixando tudo sair de uma vez. Só que a ciência já testou esse mecanismo, e o resultado é constrangedor para os novos pais fundadores. Em 2024, uma revisão gigante juntou 154 estudos sobre o manejo de raiva, com mais de 10 mil participantes no total. E o resultado foi o oposto do discurso da TV. As atividades que acalmam o corpo, tipo respirar fundo, meditar ou coisas parecidas, reduziram a raiva. Já as atividades que esquentam a pessoa, tipo sair socando um saco de pancada, praticamente não resolveram nada. E em alguns casos, a pessoa saiu com mais raiva do que entrou. E tem um experimento clássico em que os participantes ficavam pensando na pessoa que os irritou enquanto socavam um saco. Bom, eu acho que vocês já sabem quem eu pensaria, né? Se bem que hoje a disputa tá feia, né? Com certeza o saco de pancadas teria 2 fotos coladas, uma em cada lado. E digamos que eles saíram da sessão mais agressivos do que chegaram. O problema é que ninguém testou isso num país inteiro, né? Então eu só tô imaginando coisas aqui, beleza? Mas seguindo a lógica, se socar um saco de pancada até a mão doer deixa a pessoa com mais raiva, imagina 12 horas com todo o crime liberado, com o governo tratando a violência como um ritual patriótico. E sim, eu sei que tem gente aqui no Brasil que já faz isso, né, galera? Afinal, o ladrão só te assalta porque ele precisa tomar uma cervejinha, né? A violência vem de brinde. Mas a chance do efeito ser o oposto do que eles pregam seria gigante. E o pior é que uma noite dessas não desliga o impulso agressivo de ninguém. Ela faz o contrário, premiando quem mais usou a violência e transformando aquilo em um ato de patriotismo, e ainda por cima deixa marcado no calendário uma chacina anual. Ninguém vai se livrar da agressividade assim. No máximo, a pessoa aprende que agredir dá retorno. Isso é justamente o que essa noite jura que vai eliminar. Agora tem outro problema gigantesco nessa ideia do expurgo, e é aqui que aparece a hipocrisia, porque eles não querem só liberar a violência, eles querem que as pessoas morram. Tanto que durante essas 12 horas, também não tem polícia, bombeiros e nem atendimento médico. Então até quem ficou trancado em casa e não participou de nada, pode precisar de ajuda e não ter ninguém vindo. Imagina se alguém tem uma parada cardíaca no meio dessa noite. Para essa pessoa ter chance, alguém precisa perceber o que aconteceu, começar a ressuscitação cardiopulmonar e usar o desfibrilador o mais rápido possível. Só que durante o expurgo, você pode até começar esse atendimento, mas não vai ter uma ambulância chegando com uma equipe médica para continuar. Então se eu fosse o James e decidisse passar essa noite maldita dentro de casa, eu me prepararia para a família ser a própria primeira resposta médica. Teria gente treinada em RCP, um desfibrilador e material de primeiros socorros dentro do quarto seguro. E sim, galera, além daquelas proteções com as placas, era bom ter um quarto totalmente isolado dentro de casa, porque como eu falei, nada é impenetrável. Nisso James tenta acalmar os filhos, dizendo que coisas ruins acontecem naquela noite, mas a família pode pagar por proteção, e por isso vai ficar tudo bem. Aí o Charlie pergunta por que os pais não participam do expurgo, porém o James responde que os dois simplesmente não sentem necessidade, só que o menino insiste mais um pouco, e pergunta se eles matariam alguém caso sentissem vontade. O James não foge da resposta, e diz que sim, porque pra ele, o expurgo libera o ódio e a violência guardados pelas pessoas. O James ainda lembra que o Charlie não conhece o país de antes, tomado pela pobreza e pelo crime, e trata aquela noite como a coisa que salvou os Estados Unidos. Então o James não rejeita a matança, e diz que só acredita que a família ainda não precisa dela. Enquanto isso, a Zoe vai pro quarto
e descobre que o Henry entrou escondido ali durante o jantar. E na televisão, um criminologista apresenta uma explicação bem menos bonita pro sucesso do expurgo. Segundo ele, a noite elimina pobres, doentes e quem não consegue se defender, retirando da economia justamente as pessoas que o governo chama de não contribuintes. Já o Henry conta que não voltou escondido só pra ver a namorada. Ele quer resolver a proibição do namoro diretamente com o James, porque acha que o pai dela vai ser obrigado a ouvir. A Zoe avisa que isso é loucura, que o pai não vai mudar de ideia e que a conversa só vai deixar tudo pior. Mas mesmo assim, o Henry promete que vai ficar tudo bem. Na televisão eles continuam explicando que depois de uma recessão e do aumento da pobreza, os novos pais fundadores legalizaram o assassinato por uma noite. Pouco depois, a Mary ouve tiros algumas ruas adiante, mas o James trata o barulho como algo normal e diz que deve ser alguém testando armas antes de sair para caçar. No quarto, o Henry continua ensaiando o grande plano. Ele vai falar com o James de homem para homem, explicar que a diferença de idade não importa e contar o quanto ama a Zoe. E enquanto o moleque se prepara para essa conversa, o James e a Mary lembram que 10 anos antes mal pagavam o aluguel e agora estão escolhendo um barco que tem até garagem para carro. Só que um homem ferido aparece na rua gritando que estão vindo atrás dele. Ele diz que não quer machucar ninguém, que não merece morrer e que só precisa entrar em algum lugar seguro. O Charlie acompanha tudo pelas câmeras e vê o homem implorando enquanto nenhuma casa abre a porta. Então o garoto vai até o painel e desarma a segurança do Sandin. Quando a família percebe que a proteção da casa está subindo, o James corre para ativar a proteção novamente e depois ele e a Mary saem chamando pelo Charlie e pela Zoe, mas já é tarde demais. O estranho atravessa o gramado e entra ferido na casa do Sandin, antes que alguém consiga entender o que aconteceu. Ao mesmo tempo, o Henry aparece armado na escada e chama pelo Sr. Sandin. Ele atira primeiro no James e erra o disparo. O James responde e acerta o rapaz. E depois da trocação, a Zoe leva o namorado ferido pro quarto, enquanto o James fica em choque sentado no corredor da sala. A Mary confere o marido e vê que ele não foi atingido. Já o James só quer saber se acertou a própria filha. Assim que percebe que a Zoe está bem, o James parte pra cima do Charlie e cobra porque o menino abriu a casa. O filho admite que fez isso porque o estranho estava ferido, pediu ajuda e ninguém apareceu. Aí a Mary encerra a discussão porque o homem sumiu. E ainda por cima o Henry está solto em algum lugar e ninguém sabe onde a Zoe foi parar. E logo vemos o Henry caído e gravemente ferido, enquanto a Zoe tenta manter ele acordado. Aí com o estranho solto e a filha desaparecida, o James decide procurar pela Zoe sozinho. A Mary até se oferece para ir, porque o Henry não atirou nela, mas o marido não deixa por causa do homem que está escondido na casa. Durante a busca, o James encontra o Henry caído e checa se o cara ainda tá vivo. E bom, ele não tá. Do outro lado, a Mary localiza a Zoe, que pergunta pela família e diz que não sabia que o namorado faria aquilo. Então a garota confirma que o Henry morreu. Só que antes que a Mary consiga levar a menina de volta, o Charlie chama a mãe, porque existe um problema novo do lado de fora. Só que a Zoe pede para que avisem o pai que ela sente muito e acaba fugindo de novo. Aí vemos que no gramado, um grupo com mais de 5 pessoas avança armado na direção da casa. Uma voz pergunta pelo Sr. Sandin, mostrando que eles sabem exatamente quem mora ali e não é uma violência aleatória. A Mary encontra o James e eles conversam sobre a morte do Henry, com o James ficando um pouco em choque por ter matado o rapaz. Aí ela explica que a Zoe não está ferida, mas se recusou a voltar. Depois, os dois vão aos monitores e percebe que aquele grupo está falando diretamente com eles. Ok, galera, o próprio James ficou rico, vendendo uma proteção que só os ricos conseguem comprar e que também só cria uma distância da violência. E em teoria, o expurgo até libera a violência para todo mundo, mas na prática, o expurgo não dá a mesma chance de sobrevivência, porque famílias como o Sandin conseguem comprar placas e câmeras, enquanto quem não tem dinheiro fica exposto. E talvez aquele criminologista esteja certo, já que o cara fala que na visão dos críticos, o país usa essa noite como um atalho, onde os pobres, doentes e pessoas tratadas como peso para a economia podem simplesmente ser finalizadas. Agora falando sobre a Zoe, não é que ela precisava adivinhar que o Henry atiraria no pai dela, ela precisava comparar o que estava em jogo ali. Se ela avisasse os pais e o namorado realmente quisesse só conversar, o pior que aconteceria seria uma discussão e o plano dele acabar. Mas na prática, essa garota só protegeu o namorado dela e botou toda a família em risco, porque é muita inocência achar que o cara iria se trancar na casa dela na noite do expurgo, apenas para conversar com o James. O certo seria avisar o pai e a mãe dela na mesma hora, assim os dois poderiam subir juntos, desarmar o Henry e manter esse cara trancado e amarrado num banheiro até o expurgo terminar. E galera, após aqueles tiros próximos da casa, o James não deveria presumir o que estava rolando e ir checar as câmeras. Esse pessoal tá levando uma noite em que o assassinato é liberado, como se fosse uma terça-feira comum. E sinceramente, isso já tá começando a me irritar. É claro que os tiros não precisavam ter relação com uma ameaça à casa, mas checar as câmeras e conferir os filhos custavam alguns segundos. Se não tivesse nada, eles voltavam pro que estavam fazendo. Mas se o Charlie ou a Zoe não estivessem onde deveriam estar, a família já saberia que tinha alguma coisa errada antes de continuar cada um num canto. E sinceramente, galera, o que eu acho melhor mesmo era todo mundo ficar num quarto protegido. Eles não precisavam esperar aparecer uma ameaça concreta para começar a levar o expurgo a sério. Já o plano do Henry era uma idiotice sem tamanho, porque ele dizia querer convencer o James a aceitar o relacionamento, mas entrou escondido e armado na casa, justamente durante o
expurgo. E vamos pensar um pouco aqui no plano genial desse idiota, que era finalizar o sogro e ficar com a namorada por conta do cara não deixar eles namorarem. E assim, galera, o cara até poderia justificar essa idiotice se o James maltratasse a garota de algum jeito, mas finalizar o cara pra poder ficar com ela é muita burrice, porque quem em sã consciência continuaria namorando o assassino do próprio pai? Se bem que parando pra pensar, essa garota aí não é das mais inteligentes, né? Então eu sei lá. E digamos que os filhos desse cara são uma máquina de fazer cagadas, porque eu até entendo que o Charlie ficou com pena daquele cara, mas numa noite dessas, infelizmente não tem espaço pra compaixão, ainda mais quando se tem uma família. O garoto não sabia quem estava caçando aquele homem, nem porquê, e abriu a casa colocando os 4 em risco por um desconhecido. Aqui a segurança da família tinha que vir em primeiro lugar. Isso também é um erro do James, porque o filho dele não podia chegar no expurgo achando que podia abrir a casa pra qualquer pessoa pedindo ajuda. O mínimo era deixar claro que se aparecesse alguém lá fora, o Charlie chamava os pais e não mexia na proteção sozinho. Mas além de ensinar esse bostinha, o próprio sistema era fácil demais de desarmar. Apenas uma senha que a criança conhecia derrubava toda a proteção externa. Eu faria esse desarme depender do James e da Mary juntos, ou de uma chave física que só os dois tivessem. Aí o Charlie podia continuar usando as câmeras, mas não teria acesso para abrir a casa inteira sozinho, o que pra mim é uma loucura. Além disso, o James também errou ao concentrar a defesa de toda a família nele mesmo. A casa tinha outras armas guardadas, mas a Mary ficou sem uma arma e sem uma função definida. E quando só uma pessoa sabe reagir, não importa quantas armas fiquem dentro do cofre, porque basta o James se machucar ou sair do cômodo pro resto da família perder a única resposta armada. E como o expurgo acontece todo ano, eles tinham tempo e grana para poder se preparar. O certo era os dois treinarem num stand de tiro e a Mary já estar pronta para ajudar. E depois daquela troca de tiros na escada, eles precisavam parar de deixar cada pessoa fazer o que queria dentro da casa. Todo mundo deveria subir junto, confirmar que o Henry não oferecia mais uma ameaça, encontrar a Zoe e limpar o segundo andar antes de alguém descer atrás do estranho. Quando a Mary encontrasse a filha, ela precisava deixar claro que tinha um outro homem solto dentro da casa e que a Zoe não ia continuar saindo sozinha por aí. O certo era levar a garota e o Charlie para a sala de segurança e ficar os 3 lá. E como não tinha uma porta no alto da escada, dava para arrastar algum móvel pesado até o acesso. Dessa forma, o móvel dificultaria a passagem e faria barulho se o estranho tentasse subir, dando tempo para Mary perceber a movimentação. Aí ela ficaria armada, protegendo os filhos no andar de cima, enquanto James verificava o piso inferior. Então a família olha pelos monitores, e o líder do grupo usa a casa e as flores azuis para concluir que os Sanden são ricos e apoiam o expurgo. Ele se apresenta como parte de um grupo de jovens instruídos, que se fantasia todo ano para violar, matar e limpar a alma. Só que como os Sanden são gente da mesma classe, o rapaz promete tratar a família com justiça, e o cara conta que foram os próprios vizinhos que fofocaram que eles esconderam o estranho. E esse homem escapou quando o grupo tentou executar ele, e ainda matou um dos integrantes durante a fuga. E os mascarados agora querem receber o fugitivo vivo, para ensinar qual é o lugar dele, e terminar o serviço com as próprias mãos. Aí o psicopata deixa claro que o prazo para entregar o estranho dura até chegar os equipamentos que vão servir para abrir a casa. Se os Sanden não entregarem o estranho, o grupo entra e transforma todo mundo em alvo. E mesmo com esse ultimato, o líder ainda pede que não obriguem ele a matar gente da mesma classe. E assim que o cara encerra o discurso, a energia cai na casa inteira, e só os monitores continuam no backup. Quando a Mary pergunta se o grupo consegue entrar, o James, que vendeu aquela segurança toda, admite que não sabe. Aí ela fala que ele vive disso, e o James se defende dizendo que o sistema funciona quase sempre, parece forte e costuma manter as pessoas afastadas. Só que a Mary não perguntou se o produto parece bom, ela quer saber se ele segura um ataque de verdade. Aí o James admite que o sistema não foi feito para o pior cenário possível, e que nada é impenetrável. Então os invasores podem cavar por baixo, usar fumaça para expulsar a família, ou montar um ariete. Aquela proteção servia mais para dissuadir do que para proteger de verdade. E sem poder confiar no próprio produto, o James decide dar ao grupo o que eles querem. E como a família tem armas e o estranho não, o plano é caçar o homem dentro da casa e forçar ele para fora. Nisso o Charlie pergunta por que alguém precisa morrer para salvar o Sanden, mas o James encerra a discussão dizendo que é o estranho ou a família. Com isso, o James pega o revólver e começa a varrer a casa escura com uma lanterna. A Mary também entra na busca, enquanto os mascarados continuam pressionando do lado de fora, e lembrando que ninguém sentiria a falta de um sem-teto. Pelas câmeras, o Charlie vê o grupo armado espalhado pelo jardim, como se estivessem em uma festa macabra. Ao ver todo aquele caos, os batimentos do garoto começam a aumentar no relógio, mostrando que ele está bem nervoso. Na hora de fazer a cagada ele não tava, né? Aí, escondido dos próprios pais, o Charlie dirige pela casa com um carrinho de brinquedo com a câmera acoplada em cima. E nisso, o moleque acaba localizando antes dos pais dele o estranho, que tava encolhido no escuro. Aí esse moleque maldito continua ajudando o cara e auxilia com as luzes do seu carrinho até o esconderijo dele. O cara segue o carrinho e se esconde lá segurando uma faca. E pra combinar com a noite em família, um dos desenhos na parede tem a palavra Purge. E enquanto James e a Mary chegam cada vez mais perto, revistando os cômodos, o estranho continua em alerta com a faca. Só que a busca é interrompida quando o psicopata chama o Sr. Sanden até a porta da frente. O maluco quer saber por que o James deixou esse estranho entrar na casa deles e por que está demorando tanto pra entregar
o cara. O James nega que esteja protegendo ele e diz que o filho dele abriu a casa e não sabia o que estava fazendo. Depois, o cara garante que apoia completamente o expurgo, lembrando que vende equipamentos de segurança, e jura que nunca impediria o direito daquele grupo de expurgar. O problema é que um outro mascarado interrompe a conversa, gritando para entregarem logo o homem. Por isso, o líder do grupo finaliza o próprio aliado, e depois, com o sujeito morto no chão e com sangue no rosto, o psicopata pede desculpas pelo comportamento do maluco, como se ele tivesse corrigido uma falta de educação. Aí o líder desliga de vez a falsa cortesia, e avisa que aquele mascarado que ele finalizou era amigo dele, mas o James não é. E ele deixa bem claro que o equipamento tá chegando, e que o grupo vai entrar, e só existem duas opções. Ou o James manda o estranho pra fora, ou a família vai no lugar dele. Aí sem saída, o cara promete buscar o estranho. E enquanto o James continua procurando o estranho, a Zoe olha pra câmera do time e diz que o Henry morreu e que está com a arma do namorado. Depois ela manda o irmão continuar escondido e avisa que tá indo pro esconderijo secreto dele. Ok, num país onde qualquer pessoa pode tentar te matar legalmente uma noite por ano, e o James ficou rico vendendo proteção para a rua inteira, o mínimo era considerar que uma hora ou outra ele também podia virar um alvo. Ainda mais que os próprios vizinhos já estavam falando que as vendas de segurança da rua tinham pagado a reforma da casa. E foi justamente durante essa reforma que ele perdeu a oportunidade perfeita de fazer uma saída de emergência, porque na hora que ele baixa aquelas placas às portas e janelas, ele não deixa só os invasores do lado de fora, ele também tranca a própria família do lado de dentro, mesmo sabendo que nada daquilo era impenetrável. Eu teria aproveitado essa obra para construir um túnel escondido, com uma saída longe da casa, para não depender só do sistema. Isso nem é uma invenção absurda, galera, porque em 2014, o El Chapo escapou de uma operação por uma banheira que levantava e dava acesso a um túnel ligado ao esgoto da cidade. E se um traficante conseguiu pensar numa saída dentro do banheiro, o cara que vende segurança durante o expurgo podia ter pensado nisso enquanto reformava a própria casa. Agora falando dos mascarados, eles também são muito idiotas, porque os caras dão um prazo pro James encontrar o estranho e logo depois desligam a energia da casa inteira. Tudo que eles conseguiram fazendo isso foi deixar ainda mais difícil de achar o cara num casarão desse tamanho. E o James ainda piora as coisas na hora de organizar a busca. Ele e a Mary saem pela casa buscando o cara, enquanto o Charlie fica sozinho na sala de segurança, e a Zoe tá perdida pela casa. O cara recebeu um prazo para achar o estranho, mas em vez de organizar a família antes de começar tudo, ele deixou todo mundo espalhado de novo. O cara pelo menos deveria gritar pra Zoe voltar pra sala de segurança e que tinha um grupo armado do lado de fora e um estranho com uma faca solto na casa. Depois ele podia definir quem prepararia a defesa e quem faria a busca. E assim, galera, eu sei que o Charlie é uma criança, mas esse idiotinha já fez cagada o suficiente. O mínimo que ele tinha que fazer agora era ajudar. E como o James ainda conseguia falar com o líder pela abertura da barricada, eu avisaria que tava procurando o cara, mas pediria para religar a energia se queriam que ele fosse encontrado mais rápido. Pode ser que o psicopata não aceitasse, mas daria para tentar convencer ele de que isso ajudaria os dois lados a encontrar o cara antes do prazo. Agora o Charlie, galera, com esse boneco maldito, tá virando o maior problema dentro dessa casa. Esse moleque já abriu a porta para um desconhecido, e em vez de parar de fazer merda, ele usa o time para encontrar o cara antes dos próprios pais. O pior é que o boneco realmente servia para alguma coisa. Ele encontra o estranho sem colocar o Charlie em risco, ilumina o cara e ainda mostra que ele tá com a faca. Nesse momento, o moleque já tinha a localização e a arma do homem. Era só ele deixar o time acompanhando e contar tudo pro James e pra Mary. Mas esse desgraçadinho faz o contrário. Ele guia o estranho até o esconderijo secreto dele. E aqui definitivamente, a gente tá num episódio de vivendo com o inimigo, galera. Que moleque maldito. E a coisa piora, né? Porque a Zoe vai justamente pra esse esconderijo. E o Charlie já sabia que tinha um homem com uma faca lá. E mesmo assim ele deixa a merda rolar. Esse garoto aí deve ser um filho do Bear perdido. Afinal, é bem um tipinho daquele cara fazer um filho e sumir. Porque aqui o Charlie preferiu dar prioridade pra esconder um estranho, em vez de proteger a própria irmã. Vamos combinar, né, galera? O Charlie deixou a família numa merda praticamente irreversível. Depois que ele abriu a casa, os Sundin tiveram que escolher entre confiar num estranho ferido, que entrou com uma faca, ou num maluco do lado de fora com um pequeno exército, que acabou de dar um headshot no próprio colega de expurgo, só porque o cara interrompeu ele. E eu não tô dizendo que o estranho era confiável, mas assim, é uma situação desesperadora, né? O cara já tinha finalizado um dos mascarados durante a fuga, e continuava armado dentro da casa. Só que esse cara ainda era um risco que dava pra tentar controlar. Já o líder tinha um grupo cercando a casa, equipamento chegando, e não tinha nenhum motivo pra família colocar a própria vida na palavra dele. Se o estranho aceitasse, eu reuniria a família e deixaria o estranho desarmado, num ponto conhecido e sempre na visão dos adultos. E enquanto a Mary protegia as crianças, o James preparava um plano de defesa com ele. E só quando os mascarados começassem a entrar, eu entregaria uma das armas do cofre pro cara lutar. O cara não tinha que virar um amigo da família, né? Ele só precisava entender que aquele grupo queria matar todo mundo ali dentro. É tipo aquele ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então vemos que não deu outra. O estranho roubou a arma da Zoe e fez ela de refém. Logo uma discussão generalizada começa.
casa, porque o James dá de cara com o maluco, e ambos começam a se ameaçar e mandar abaixar as armas, e o James promete que não vai deixar ninguém machucar a filha dele. O James avisa que o grupo vai invadir e matar a família inteira, e o estranho responde que os Sanden não fizeram nada contra ele, mas ele também não merece morrer, e não vai aceitar a própria execução. Então o James reduz a conversa a duas opções: ou o homem sai sozinho e morre do lado de fora, ou permanece ali e leva a mulher e os filhos dele junto. Só que a Mary aparece armada por trás do estranho, e quando o James grita para atirar nele, o cara se assusta e bate a cabeça da Zoe num móvel. A garota apaga ali mesmo, e o James se enrosca com o cara no chão, atira nele e ainda apaga o cara com um vaso. Com a Zoe desacordada, o James decide amarrar o estranho, arrastar ele pra fora e encerrar a noite entregando a vítima que os malucos pediram. Aí o James coloca o inútil do Charlie pra ajudar, e o garoto segura a lanterna, enquanto o James prende as pernas do homem. Quando o estranho quase arrebenta a fita, o James manda a Mary enfiar um abridor de cartas no buraco do tiro, e enquanto o Charlie implora pra mãe parar, o James manda ela fazer de novo e insiste que só está protegendo a família. Só que quando a Mary finalmente olha pro homem ferido, pras próprias mãos e pro marido, ela questiona o que os dois estão fazendo. O James insiste que não existe outra escolha, mas ela se recusa a continuar, manda o marido não encostar nela e pergunta o que aconteceu com os dois. Nisso a Mary percebe que o Charlie sumiu e começa a procurar o filho pela casa. Já a Zoe acorda, e o James pede desculpa pelo Henry e promete que a família vai passar por aquela noite e tudo ficará bem. Mas a adolescente olha pro homem amarrado e responde que nada vai ficar bem depois do que o pai está fazendo. Aí mesmo preso e ferido, o homem pede pro James salvar os filhos e levar ele pra fora. Mas antes que a decisão seja tomada, o grupo de fora prende os ganchos e cabos das barricadas e usa as picapes para arrancar a proteção da casa. A Mary avisa que os invasores estão entrando e admite que talvez o marido estivesse certo. Só que o James responde que não estava certo e ele recusa mandar o estranho pra fora, dizendo que tem uma ideia. Por isso, James entrega uma arma pro Charlie e manda o menino se esconder no porão e não sair pra ninguém. E quando a Mary pergunta o que eles estão fazendo, o marido entrega armas pra ela e responde que os dois vão lutar. Lá fora, o psicopata do grupo anuncia que o prazo acabou e diz que os Sanden falharam em entregar a pessoa que existe apenas para servir ao expurgo. Depois ele ergue a escopeta, se despede da família e manda a matança começar. E enquanto os invasores abrem fogo por vários pontos da casa, o estranho se joga no chão e pega o abridor de cartas para se soltar. Já a Mary procura cobertura com as armas que o James entregou, enquanto uma mascarada entra gargalhando pelo corredor com uma lâmina em cada mão. E logo depois, o líder atravessa sem pressa pela porta da frente. No porão, o mascarado encontra o Charlie, domina a arma do moleque e começa a arrastar ele pelo escuro. E quando o mascarado vai finalizar esse garoto maldito, o James chega por trás e enche o rabão do invasor de tiro. Aí ele tira o filho dali e esconde o Charlie de novo, e promete que a mãe e a irmã vão ficar bem. Enquanto isso, a Zoe se esconde debaixo de uma cama tentando não fazer barulho, e o mascarado entra no quarto. Ao mesmo tempo, na sala, o líder analisa uma foto da Zoe, chama outro invasor e pede pra guardarem ela pra ele. Na cozinha, o James acerta com a escopeta o mascarado que tava de fuzil. Depois, na sala de jogos, o James encontra um casal de mascarados, erra os primeiros tiros e precisa disputar a escopeta, enquanto a invasora sobe na mesa de sinuca com um machado. Mas digamos que essa não foi uma ideia boa, já que ela toma um tiro. Aí ele derruba o outro invasor contra a máquina de pinball e encara um terceiro que entra pela janela atirando. Ele consegue desviar o braço do mascarado e fazer ele errar os tiros. E depois, quando ele tá indo pra escopeta, o James crava o machado nas costas dele. Aí ele pega a escopeta e atira nos dois invasores que ficaram no chão pra garantir a kill. Só que quando o James olha pra mascarada cair, ele fica um pouco triste, porque parece que ele lembra da própria filha. Só que o líder do grupo aparece de um canto sem o James perceber. O cara dá um abraço mortal no James com uma faca, encosta no rosto dele e repete que tá tudo bem. Depois ele anuncia que a alma do Sr. Sanden foi limpa e pergunta se a vida do estranho realmente valia a dele e da família. Aí o psicopata agradece pelo expurgo inesquecível e vai embora, deixando o James no chão agonizando. E enquanto os mascarados circulam dentro da casa, os vizinhos surgem e começam a matar os invasores que ficam do lado de fora perto das picapes. A Mary ainda corre pela casa armada, quando dois mascarados pegam ela de surpresa e derrubam ela. No chão, ela implora, enquanto uma maníaca levanta a lâmina para finalizar o serviço. Só que os vizinhos chegam nesse momento e matam os dois a tiros. A Mary fica viva e acredita que acabou de ser salva por eles. Depois, a Mary procura o James e encontra o marido sangrando muito. Ela grita pela Zoe e pelo Charlie, mas só o Charlie aparece, e os dois ficam em volta do James pela última vez. Só que o líder surge no corredor com uma escopeta, agradece pelo sacrifício do Sr. Sanden e diz que ele teve muita coragem. Aí o cara abençoa a América, só que a Zoe aparece e enche o líder de tiros. Pouco depois, o James para de se mexer com a Mary e os filhos ao redor. E antes que a família consiga processar a morte, os vizinhos entram dizendo que viram o problema e decidiram ajudar. A Mary agradece pelo resgate, mas a Grace corta a comemoração. Ela revela que o Sanden pertence aos vizinhos, não ao outro grupo. E como o James morreu, a Mary e as crianças vão servir no lugar dele. Então os vizinhos usam fita para amarrar os braços e as pernas da família Sanden. E quando a
Mary tenta proteger os filhos, o Sr. Halverson aponta uma pistola pro Charlie e ameaça atirar ali mesmo, o que faz a Mary ficar quieta na hora. A Grace finalmente explica por que estão fazendo aquilo e conta que quando as barricadas caíram, eles viram a chance de descarregar o ódio guardado contra o Sandin. Afinal, o James ganhou muito dinheiro vendendo segurança pra rua inteira, a família ampliou a casa e na cabeça deles, eles ainda esfregaram essa riqueza na cara de todo mundo. Aí a Mary implora pra Grace não envolver as crianças, mas a vizinha não desiste. Ela diz que eles precisam cumprir o expurgo, que vão sair dali como pessoas melhores e que os Sandin terão a honra de se sacrificar por um mundo melhor. Sem conseguir convencer ninguém, a Mary manda a Zoe olhar apenas pra ela, enquanto os vizinhos rezam, pegam as facas e combinam de se revezar na execução. Nesse momento, o time distrai os vizinhos e o estranho surge finalizando o Sr. Kali, dando um soco no Halverson e fazendo a Grace de refém. Aí ele obriga os outros a largarem as armas e soltarem a família. Com os vizinhos desarmados, o estranho deixa a Mary decidir o que fazer. E mesmo depois da Zoe lembrar que eles tentaram matar a família, a Mary se recusa a executar os vizinhos e manda todos esperarem em paz pelo fim da noite. Aí a família e os vizinhos ficam sentados na sala esperando o relógio bater 7 horas. E no meio do silêncio, a Mary pergunta ao Sr. Halverson se ele gostou da festa da Grace. Quando ele manda ela se ferrar, a Mary obriga o vizinho a repetir até admitir que a festa foi muito boa. E quando a Mary olha pro corpo do James, a Grace aproveita a distração e tenta pegar a arma. Só que a Mary reage primeiro, acerta a vizinha com o cabo e bate com a cabeça dela contra a mesa, quebrando o nariz dessa idiota. Logo as sirenes tocam e a Mary manda todo mundo vazar dali. Aí antes de despedir do estranho, a Mary pergunta se tudo vai ficar bem e agradece pela ajuda. Aí ele larga a pistola, deseja boa sorte e vai embora sozinho pela manhã. Já a Mary, a Zoe e o Charlie ficam parados na porta aberta, enquanto o Raj anuncia que já passa das 7 e o expurgo anual terminou. Ok, eu disse antes que o estranho só precisava receber uma arma quando os invasores entrassem, né? E o próprio cara ainda se ofereceu pra sair dali pra salvar as crianças. E como eu falei, não precisava confiar de olhos fechados nele, mas nessa altura, dava para montar a defesa com 3 adultos. Só que o James deixa o possível aliado amarrado, se separa da Mary e entrega uma arma pro Charlie, que acaba desarmado facilmente pelo primeiro invasor que encontra o garoto. E o pior de tudo é que o James estava saindo muito bem no combate. O cara tava acabando com todo mundo facilmente. Também, né, só tinha idiota, galera. E o pior é que se você parar pra pensar, os filhos desse cara atrapalham ele até quando não tão perto, porque com certeza ele só foi pego pelo líder, porque olhou pra aquela garota e lembrou da Zoe. E a Mary até fez certo em não sair executando os vizinhos, só que não precisa deixar esse povo solto. O estranho tava de vigia, mas bastou só ela olhar pro James que a Grace já tentou pegar a arma. O certo era amarrar todo mundo com fita, afastar todas as armas e no mínimo colocar os vizinhos sentados de frente uns pros outros, até às 7 da manhã. E sentar um pouco longe deles também, né? E depois que a sirene tocasse, ela tinha que pegar a Zoe e o Charlie e sumir daquele bairro, porque não tinha como continuar morando cercada por um monte de gente que conhecia a casa, sabia do sistema e tinha acabado de tentar executar a família inteira. Sem contar que deve ter a família do líder, que com certeza vai querer vingança no próximo expurgo. E ainda por cima, a Mary ia ter bastante trabalho com os 2 filhos, porque cada um era uma máquina de fazer cagada, e quem acabou pagando com a vida ainda foi o James. Mas o Charlie foi o que chega mais perto de ter causado a morte do pai, porque foi ele que abriu a casa por estranho que o grupo tava caçando. Já a Zoe tinha aquele namorado maldito, né? Mas agora passando pras notas, vamos começar pelo Charlie, né? O garoto abriu a porta para um desconhecido, numa noite em que qualquer um poderia matar quem quisesse, e mesmo depois de descobrir que o cara tava com uma faca, ele não avisou os pais. Pra piorar, ele usou o time para levar o estranho até um esconderijo, e logo depois a Zoe foi usar. Depois, o James entregou uma arma pro moleque, mas isso foi a mesma coisa que nada, né? Porque ele nem conseguiu usar a arma, e quase foi de base pro primeiro invasor. Eu entendo que ele teve pena do cara, mas o que ele fez acabou ferrando a própria família dele. Já a Zoe recebe uma nota 3. Ela escondeu o Henry armado dentro de casa, continuou fugindo sozinha e colocou a família em risco por causa do namorado. Pelo menos quando o líder apareceu de novo com a escopeta, ela não travou e encheu o cara de tiro, se redimindo um pouco naquele momento. Passando pra Mary, ela fica com uma nota 5. Ela entrou no expurgo sem uma função na defesa, passou a noite correndo atrás dos filhos e mesmo depois dos vizinhos tentarem finalizar a família, ela deixou todo mundo solto perto das armas. Pelo menos ela reagiu antes da Grace conseguir pegar a escopeta, mas só chegou até ali porque os vizinhos salvaram ela dos mascarados e depois o estranho salvou ela dos vizinhos. O James ganhou uma nota 7. O cara deixou os filhos soltos pela casa, não preparou a Mary para assumir a defesa e ainda colocou uma arma na mão do Charlie. Sem contar que ele deixou esse moleque saber a senha, né? Mas na hora do combate, ele salvou o filho e derrubou vários invasores praticamente sozinho, então ele foi muito melhor lutando do que preparando a família. Já o estranho leva uma nota 9. Mesmo depois do Sandin amarrarem, ferirem e torturarem ele, o cara se soltou, voltou para salvar a família e dominou os vizinhos praticamente sozinho. Ele só não leva um 10 porque antes disso, ele pegou a Zoe de refém,
colocou a garota em risco, sem tentar negociar uma possível aliança. Por último, o líder dos mascarados recebe nota 5. Ele montou um bom plano para arrancar as barricadas, mas cortou a energia enquanto precisava que o James encontrasse o estranho, finalizou um dos próprios aliados e não finalizou o serviço com o James no chão. O cara estava cercado de idiotas, o que ajudou bastante a perder o controle da invasão. O mais burro, com certeza, foi o Charlie, né? Quase toda vez que o moleque tentou ajudar alguém, ele colocou a família dele numa merda maior ainda. Já o mais esperto foi o estranho. O cara se soltou sozinho e ainda voltou para salvar justamente a família que tinha acabado de torturar ele. Fala galera, esse foi como derrotar uma noite de crime. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e lembre-se, às vezes você só precisa tirar umas férias.